O som do plástico batendo no mármore ecoou como um tiro na minha alma. Ali, aos meus pés, estava a tigela azul de Thor, o cão dinamarquês da casa. O fundo ainda tinha o rastro pegajoso da ração úmida, mas Soraya não se importou. Com um sorriso que não chegava aos seus olhos de vidro, ela derramou uma colher de arroz frio e feijão sem tempero por cima da sujeira do animal. Come aí, velha, é o que você merece, ela sibilou. O brilho do seu celular apontado para mim era como uma arma carregada. Você é só mais uma boca para alimentar, e pelo menos o cachorro guarda a casa. Você só ocupa espaço. Eu olhei para baixo. Minhas mãos, marcadas pelas décadas de trabalho pesado nas terras de Diamantina, tremiam. Não de medo, mas de uma fúria fria que começava a congelar meu sangue. Eu conseguia ouvir a risada das amigas dela na sala de estar de Nova Lima. A música bossa nova, elegante e cara, servia de trilha sonora para o meu funeral em vida. Soraya deu um passo atrás, ajustando o foco da câmera. Diz oi para o Instagram, Antônia. Vamos mostrar para todo mundo como você está ficando caduca. Foi nesse momento que vi Van Clay, meu próprio filho, passar pelo corredor. Ele parou. Ele viu o prato de cachorro no chão. Ele viu minha dignidade sendo estraçalhada. Eu busquei os olhos dele, implorando por um resquício daquele menino que eu carreguei no colo pelas ladeiras de Minas Gerais. Mas Van Clay apenas baixou a cabeça, ajeitou o terno caro que eu ajudei a pagar e seguiu o caminho. O silêncio dele foi o golpe de misericórdia. Bem-vindos ao canal Afonso Story. Este é apenas o começo de uma jornada em busca de uma justiça que você não vai acreditar. Antes de eu revelar a ligação secreta que mudou tudo e o passado obscuro que a Soraya pensou ter enterrado, eu tenho uma pergunta para você. De onde você está assistindo este vídeo? Escreva sua cidade e estado nos comentários. E não saia daí, porque a mulher que eles chamavam de invisível era, na verdade, a maior ameaça que eles já enfrentaram. Continue assistindo para ver como o jogo vira. Eu não chorei. As lágrimas teriam sido um presente que aquela mulher não merecia. Em vez disso, deixei que o cheiro da comida de cachorro e do mármore gelado se gravassem na minha memória. Cada detalhe, cada risada, cada centímetro daquele desrespeito seria devolvido com juros. Soraya pensava que estava filmando a minha derrota. Ela achava que, ao me forçar a olhar para aquela tigela de plástico, ela estava me colocando no meu devido lugar, o lugar dos descartáveis. Ela esqueceu, no entanto, que eu sou filha das montanhas de Minas. Nós somos como as pedras de lá, duras, pacientes e capazes de esmagar qualquer coisa que tente nos mover. O que ela não sabia é que, enquanto ela gastava o meu dinheiro em spas na Savassi e jantares luxuosos, eu estava organizando os papéis que ela mesma me entregou. Ela pensou que eu era cega para a ganância dela, mas eu sempre vi tudo. Eu vi quando ela começou a desviar o dinheiro da herança do meu falecido marido. Eu vi quando ela começou a planejar como se livrar de mim. Aquele prato de cachorro não foi o fim da minha história. Foi o combustível. Naquela noite, enquanto a casa dormia e o silêncio de Nova Lima me sufocava, eu desci até o meu quartinho no subsolo. Peguei o telefone que guardo escondido sob o colchão, um aparelho que meu filho nem sabe que existe. Meus dedos não tremiam mais quando disquei o número. O contato estava salvo apenas como justiça. Do outro lado da linha, uma voz familiar atendeu. Era Doralice, minha irmã, que mora em Cabo Frio e conhece todos os meus segredos. Antônia. É agora? Ela perguntou, a voz grave e pronta. Sim, Dora. Pode soltar os cães, eu respondi, olhando para o vazio. Eles acham que eu sou um animal. Agora, eles vão descobrir o que acontece quando você encurrala alguém que não tem mais nada a perder. Soraya e Van Clay achavam que o teto daquela casa era deles. Eles não perdiam por esperar. Para entender como cheguei àquele chão gelado em Nova Lima, você precisa entender de onde eu vim. Eu não nasci para ser sombra. Nasci sob o sol forte de Diamantina, onde o chão é de pedra e o povo é de ferro. Meu falecido marido, um homem de mãos grossas e coração de ouro, sempre dizia que eu era o alicerce da nossa casa. Juntos, construímos um império de simplicidade. Tijolo por tijolo, suor por suor. Tínhamos nossa casa no Padre Eustáquio, em Belo Horizonte, e aquele pedaço de terra no interior que era o meu refúgio. Ali, entre o cheiro de café torrado e o fogão a lenha, eu era rainha.
Mas o tempo é um moinho que tritura até as pedras mais duras. Quando meus joelhos começaram a falhar e o silêncio da viuvez se tornou pesado demais, Van Clay apareceu com aquele sorriso de cera. Mãe, a senhora não pode mais ficar sozinha. Nova Lima é o lugar perfeito. Ar puro, segurança, e a Soraya vai cuidar de tudo. Eu, na minha ingenuidade de mãe, acreditei que o amor de um filho era um porto seguro. Não percebi que estava entregando as chaves da minha fortaleza para uma saqueadora. A mudança para a mansão de Nova Lima foi o início da minha anulação. Soraya, com sua elegância de revista e sua voz que parecia um corte de navalha envolvido em seda, começou a limpar a minha vida. Antônia, esse armário de jacarandá não combina com a decoração minimalista, ela dizia, enquanto mandava minhas memórias para um depósito úmido. Antônia, essas fotos do seu marido trazem uma energia pesada para a sala. Em poucos meses, eu não era mais a dona da casa. Eu era uma hóspede indesejada, empurrada para o quarto do subsolo, onde o sol mal batia e o cheiro de mofo era meu único companheiro. No início, eu tentava agradar. Cozinhava meus pratos tradicionais, achando que o sabor da minha infância amoleceria o coração daquela mulher. Mas Soraya reclamava do cheiro do meu refogado. Dizia que o alho e a cebola impregnavam as cortinas de linho importado. Ela queria uma casa sem cheiro, sem barulho, sem vida. Ela queria uma casa de catálogo, e eu era o erro de impressão na página principal. Foi no silêncio daquele subsolo que comecei a observar. Soraya achava que, por eu ser velha, eu era lenta de raciocínio. Ela falava ao telefone perto de mim como se eu fosse um móvel. Foi assim que ouvi as primeiras conversas sobre investimentos. Ela pressionava Van Clay para vender o meu terreno em Diamantina. É terra morta, Van Clay. Com esse dinheiro, podemos pagar a reforma da piscina e a sua parte na sociedade. E o meu filho, aquele homem que eu ensinei a ter caráter, apenas balançava a cabeça, hipnotizado pelo perfume caro e pelas promessas de status da esposa. Mas Soraya cometeu um erro estratégico. Ela esqueceu que eu fui contadora por 15 anos em uma pequena firma em BH. Meus olhos podem estar cansados, mas eu ainda sei ler as entrelinhas de um contrato. Quando ela me trazia papéis para assinar, dizendo que eram burocracias do plano de saúde ou autorizações para exames, eu desenvolvi uma técnica. Eu fingia que não encontrava meus óculos. Deixe aqui, minha filha, amanhã eu assino com calma. Nessas noites, enquanto a mansão brilhava com as luzes das festas que eu não era convidada a participar, eu estudava cada linha. O que ela queria não era cuidar da minha saúde. Ela queria uma procuração plena. Ela queria o direito de vender tudo o que restava em meu nome sem me consultar. Ela queria me transformar em uma mendiga dentro da minha própria história. Foi aí que a guerra silenciosa começou. Eu não confrontei. O mineiro não luta com gritos, luta com paciência. Liguei para o Dr. Bastos, um velho amigo de advocacia em São Paulo que cuidava dos negócios do meu marido. Em segredo, usando o telefone que Soraya não sabia que eu tinha, descobri a maior das traições. A casa de Nova Lima, onde eu era tratada como lixo, havia sido comprada com o dinheiro da venda antecipada de parte das minhas apólices de seguro de vida, sob um regime de usufruto vitalício em meu nome. Ou seja, juridicamente, a casa era minha enquanto eu vivesse. Eles eram os invasores. Soraya tinha falsificado minha assinatura em alguns documentos preliminares para acelerar o processo, achando que eu nunca descobriria. Ela estava construindo o castelo dela sobre as minhas fundações, e ainda por cima, planejava remover a pedra fundamental, eu. Eu comecei a documentar tudo. Cada insulto, cada vez que ela esquecia de me servir o jantar, cada vez que ela me chamava de velha caduca para as amigas. Eu usava o sistema de segurança da própria casa. Soraya havia instalado câmeras em todos os cantos para vigiar os funcionários. E eu, com a ajuda de um neto de uma amiga que entende de tecnologia, consegui acesso remoto às gravações pelo meu celular. Eu tinha as provas da falsificação de assinatura. Eu tinha os vídeos dos maus-tratos. E eu tinha a escritura original que meu marido deixou, blindada por cláusulas de proteção que Soraya, na sua arrogância de nova rica, nem se deu ao trabalho de investigar a fundo. Ela achava que o poder estava no brilho do ouro, mas o poder estava no peso do papel. Enquanto eu via as amigas dela rindo na sala, eu sentia um frio na espinha. Não era medo. Era a antecipação.
Eu estava apenas esperando o momento em que a máscara dela cairia por completo. Eu precisava de um fato incontestável, algo que nem mesmo a cegueira do meu filho pudesse ignorar. E esse momento estava chegando. A pressão de Soraya sobre Van Clay estava aumentando. Ela estava ficando descuidada. A ganância torna as pessoas cegas, e Soraya estava tropeçando na própria pressa de me ver fora dali. Eu olhava para o meu jardim seco no subsolo e prometia a mim mesma: as flores de diamantina voltariam a brotar. Eu não morreria naquela tumba de luxo. Eu ia retomar o que era meu, e Soraya aprenderia que o respeito não é algo que se compra em shoppings de luxo, mas algo que se cultiva com a verdade. Eu estava pronta. O tabuleiro estava montado. Eu tinha as provas, tinha o apoio jurídico e tinha a paciência de quem já viveu 7 décadas. Só faltava a faísca. E a faísca viria na forma de uma tigela de plástico azul, jogada ao chão com o desprezo de quem acha que já venceu a guerra. O que você faria se descobrisse que a pessoa que você mais confia está tentando roubar tudo o que você construiu? A história de Antônia está apenas começando a esquentar. No próximo capítulo, vamos ver como ela usou a tecnologia contra a própria nora e quem é a figura misteriosa que apareceu para ajudá-la na calada da noite. Se você quer ver o final dessa justiça, inscreva-se agora no Afonso Story e ative as notificações. Você não vai querer perder o que vem a seguir. A humilhação não acontece de uma vez. Ela é uma gota d'água que cai no mesmo lugar, dia após dia, até furar a pedra. Em Nova Lima, Soraya não me atacava com golpes físicos. Ela usava o silêncio, o desprezo e a invisibilidade. Ela tentava apagar a Antônia de Diamantina para colocar no lugar uma velha inconveniente. Cada manhã naquela mansão era um exercício de resistência. Eu acordava no meu quartinho, onde o sol mal conseguia penetrar as persianas pesadas, e ouvia o barulho da vida acontecendo lá em cima. O tilintar das colheres de prata, o aroma do café caro que ela comprava em cápsulas e o som das ordens que ela disparava para a empregada. Para Soraya, eu era um móvel antigo que não combinava com a decoração. Ela começou a implementar o que eu chamava de a política do esquecimento. Primeiro, foi o meu lugar à mesa. Antônia, hoje temos convidados do setor imobiliário. Você prefere comer no seu quarto, não é? O ambiente fica muito carregado com tantas pessoas conversando sobre negócios. Ela não perguntava, ela afirmava. E Van Clay, meu filho, apenas limpava os cantos da boca com um guardanapo de linho e desviava o olhar. Ele se tornará um mestre em olhar para o vazio quando a mãe era humilhada. Depois, vieram as pequenas sabotagens. Eu amava cuidar das minhas orquídeas que trouxe do interior. Eram o meu último elo com a terra. Certo dia, cheguei ao jardim e todas as minhas plantas haviam sido removidas. No lugar delas, Soraya colocará esculturas de metal frio e pedras brancas artificiais. Davam muito trabalho e atraíam insetos, Antônia. Agora o jardim está limpo, moderno. Ela disse isso enquanto lixava as unhas, sem sequer me olhar nos olhos. Senti uma pontada no peito. Um aperto que quase me tirou o fôlego. Aquelas orquídeas tinham sido um presente do meu marido antes de ele partir. Ela não jogou fora apenas plantas. Ela jogou fora o último carinho que eu ainda sentia no ar. A microagressão mais dolorosa, porém, foi o controle da temperatura. No inverno de Minas, o frio desce pelas montanhas de Nova Lima com uma força implacável. Soraya controlava o termostato central por um aplicativo no celular. À noite, ela baixava a temperatura para níveis glaciais nas áreas comuns e no subsolo, alegando que o ar gelado era melhor para a conservação dos móveis e da adega. Eu passava as noites tremendo sob cobertores velhos, enquanto lá em cima, na suíte master, o chão era aquecido. Eu sabia que aquilo era deliberado. Ela queria que eu ficasse doente. Ela queria que eu pedisse para ir para um asilo. Mas o que Soraya não entendia era que, em Diamantina, aprendemos a sobreviver à seca e ao frio. Enquanto ela achava que eu estava me definhando, eu estava me fortalecendo. Cada vez que ela me chamava de lenta ou esquecida, eu gravava o horário e a data no meu caderninho de receitas, que na verdade se tornará o meu diário de guerra. Eu anotava cada frase ofensiva. Eu registrava quando ela escondia meus remédios de pressão para me ver confusa e agitada. Certa tarde, ela foi longe demais. Ela entrou no meu quarto enquanto eu fingia dormir. Eu a vi pelo reflexo do espelho da comoda.
Ela pegou a caixinha de madeira onde eu guardava o terço da minha mãe e algumas cartas antigas. Ela olhou para aquilo com um nojo profundo e jogou tudo dentro de um saco de lixo preto. Lixo acumulado traz traças. Ela murmurou para si mesma. Eu mantive meus olhos fechados, minha respiração rítmica, mas por dentro, meu coração martelava como uma britadeira. Naquela noite, depois que ela saiu para um evento na Savassi, eu fui até a lixeira externa. Revirei o lixo sob a luz da lua, com as mãos trêmulas de frio, até encontrar meu terço. Ali, entre restos de comida e embalagens de perfumes caros, eu fiz uma promessa. Eu recuperaria cada pedaço da minha história. Eu comecei a usar o sistema a meu favor. Soraya tinha instalado câmeras de última geração em toda a casa, inclusive no corredor que dava para o meu quarto, para garantir que eu não vagueasse à noite. O que ela não sabia é que o Dr. Bastos, meu advogado e amigo, tinha me colocado em contato com um especialista em segurança digital. Através de um link criptografado no meu celular escondido, eu não só via as imagens, como as salvava em uma nuvem segura. Eu tinha vídeos dela gritando comigo sem motivo, vídeos dela jogando meus pertences fora, e o mais importante, vídeos dela discutindo com Van Clay sobre como falsificar a última assinatura que faltava para vender o terreno de Diamantina. Van Clay, ela nem sabe o próprio nome mais. Só assina aqui e pronto. Vamos investir no condomínio de luxo em Angra, ela dizia, batendo com a caneta no papel. Ela vai ter tudo do bom e do melhor no asilo, eu prometo. Van Clay hesitou. Soraya, é a minha mãe. A terra era do meu pai. Sua mãe é um fardo, Van Clay. Olhe para ela, arrastando os pés pela casa, cheirando a mofo. Você quer essa vida para nós? Ouvir aquilo foi como ter o coração arrancado por mãos geladas. Meu próprio filho estava sendo cúmplice da minha aniquilação por pura fraqueza. Naquela noite, eu não consegui dormir. A raiva era uma brasa acesa no meu estômago. Eu percebi que a justiça não viria de Van Clay. Ele era feito de cera, como eu sempre disse, e Soraya era o fogo que o derretia conforme sua vontade. A tensão na casa era quase palpável. Soraya estava impaciente. O terreno em Diamantina tinha valorizado muito devido à descoberta de novas jazidas de quartzo na região, e ela precisava daquele dinheiro para cobrir rombos financeiros que ela mesma criará com seu estilo de vida extravagante. Ela começou a me cercar, tentando me forçar a assinar a procuração plena. Ela me trazia chás, fingindo uma amabilidade que me dava náuseas. Assina aqui, Antônia, é só para facilitar a renovação do seu plano de saúde. Você quer continuar tendo seu médico, não quer? Eu sorria, aquele sorriso de velha boba que eu aprendi a dominar. Claro, minha filha. Mas cadê meus óculos? Acho que deixei na cozinha. E assim eu ganhava tempo. Eu já tinha as provas de que a casa de Nova Lima estava no meu nome por usufruto e que Soraya estava tentando cometer fraude patrimonial contra uma pessoa idosa, um crime grave no Brasil, especialmente sob o Estatuto do Idoso. Eu estava apenas esperando o erro final dela. O momento em que ela perderia totalmente o controle e revelaria sua verdadeira face diante das câmeras. Eu sabia que a máscara dela estava rachando. A arrogância dela a tornava descuidada. Ela achava que eu era uma presa encurralada, mas eu era caçadora esperando o momento certo para dar o bote. Cada não velado que eu dava, cada vez que eu esquecia de assinar os papéis, ela ficava mais agressiva. A atmosfera em Nova Lima estava carregada. O ar parecia eletrizado, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar sobre aquelas montanhas. E a tempestade veio, mas não do céu. Veio de uma tigela de plástico azul. Você já sentiu que alguém estava tentando roubar a sua própria história? A paciência de Antônia está chegando ao limite e o plano de Soraya está prestes a desmoronar da maneira mais pública possível. No próximo capítulo, veremos o confronto que mudou tudo e a revelação bombástica que o Dr. Bastos preparou. Se você está torcendo pela Antônia, inscreva-se no Afonso História agora e deixe seu like. Sua inscrição ajuda a dar voz a quem foi silenciado. Comente abaixo. Você acha que o Van Clay merece o perdão da mãe? A ganância tem um ponto cego terrível. Ela faz o predador acreditar que a presa é estúpida. Soraya estava tão convencida da minha senilidade que começou a deixar documentos importantes espalhados pela mesa de jantar, como se eu fosse incapaz de ler uma frase com sujeito e predicado. Naquela quarta-feira, o sol de Nova Lima estava pálido,
escondido atrás de uma névoa densa que subia da mata, e o silêncio da casa era interrompido apenas pelo som do salto-agulha de Soraya batendo no mármore. Antônia, querida, ela começou, com uma voz falsamente doce que me dava calafrios. O corretor ligou. Precisamos resolver aquela pendência da terra do interior. Assina aqui para mim, é só uma formalidade para o imposto de renda. Ela colocou uma pasta de couro sobre a mesa. Dentro, 3 folhas de papel ao maço com termos jurídicos densos. Eu li rapidamente, sem que ela percebesse. Não era imposto de renda. Era uma cessão total de direitos, uma transferência de propriedade que entregava o terreno de Diamantina para uma empresa de fachada no nome dela. Soraya estava tentando me despojar da última coisa que me restava do meu marido. Meus óculos, Soraya, não sei onde enfiei, eu disse, tateando a mesa com mãos propositalmente trêmulas. Ela bufou, uma expressão de asco cruzando seu rosto perfeito por um milésimo de segundo. Está na sua frente, Antônia. Mas deixa, eu busco colírio para você, parece que sua vista está pior hoje. Assim que ela virou as costas e caminhou em direção à suíte master, eu agi. Meus movimentos, que segundos antes eram lentos e incertos, tornaram-se rápidos e precisos. Eu já tinha o cavalo de Troia preparado sob o meu avental. Graças ao Dr. Bastos, eu tinha uma cópia idêntica daquelas folhas, mas com mudanças cruciais nas entrelinhas. Onde se lia a seção de direitos, o meu documento, redigido com maestria legal, era, na verdade, uma declaração de revogação de qualquer poder outorgado a Van Clay e uma denúncia formal de tentativa de coação. Troquei as folhas em 5 segundos. Quando ela voltou, eu estava olhando para uma mosca que pousara no açucareiro, com o olhar perdido que ela tanto amava. Aqui, pinga isso e assina logo. Tenho um compromisso na Savassi em 1 hora, ela ordenou, praticamente empurrando a caneta na minha mão. Eu assinei. Com a minha letra mais trêmula, quase ilegível, mas legalmente válida. Soraya pegou os papéis com uma satisfação predatória. Ela nem se deu ao trabalho de conferir. Para ela, eu era apenas um obstáculo removido. Ela selou o envelope e o colocou na bolsa, saindo da cozinha sem dizer um obrigado ou até logo. Eu ouvi o ronco do motor do carro importado ecoando na garagem. Ela estava indo direto para o cartório, crente de que tinha acabado de me roubar. O que ela não sabia era que, ao reconhecer firma daquele documento, ela estaria autenticando a prova da sua própria ganância. O Dr. Bastos já estava avisado. Assim que o documento entrasse no sistema, ele seria notificado. O cavalo de Troia estava dentro das muralhas dela. Naquela tarde, eu me senti estranhamente leve. Subi para a sala principal, um lugar onde eu raramente era autorizada a ficar. Sentei-me na poltrona de couro italiano e olhei para a vista das montanhas. Eu não era mais a velha caduca de Nova Lima. Eu era Antônia de Diamantina, e a terra que Soraya tanto queria estava mais protegida do que nunca. Mas a vitória jurídica era apenas metade da batalha. Eu precisava que Van Clay visse a verdade. Eu precisava que ele sentisse o peso da escolha que fez ao me abandonar naquele subsolo. Enquanto eu observava o pôr do sol, Vitor, o cão, entrar na sala. Ele se aproximou e colocou a cabeça no meu colo. Até o animal sentia minha dor mais do que o meu próprio filho. Pobre Thor, eu sussurrei, acariciando as orelhas do bicho. Eles nem imaginam que o banquete deles está prestes a acabar. Eu sabia que Soraya voltaria radiante. Ela provavelmente prepararia um jantar especial para Van Clay, celebrando a conquista da terra. Eu me preparei para o papel da minha vida. Eu seria a sombra silenciosa no canto da sala, enquanto ela brindava a minha ruína. O conflito interno me corroía. Uma parte de mim ainda queria que Van Clay acordasse. Queria que ele entrasse por aquela porta e dissesse: "Mãe, chega. Vamos voltar para casa." Mas a outra parte, a parte que carregava cicatrizes dos últimos 2 anos, sabia que o choque precisava ser total. Para ele se salvar, o mundo de ilusões que Soraya construiu precisava ruir completamente. Preparei um chá de camomila e desci para o meu quarto. Liguei para Doralice em Cabo Frio. "Está feito, Dora." Ela levou os papéis. "E agora, Antônia?" A voz da minha irmã era pura ansiedade. "Agora, esperamos a faísca. Soraya está se sentindo poderosa demais. E o poder, quando não tem base,
Faz a pessoa pular no abismo achando que pode voar. Eu desliguei o telefone e olhei para o teto úmido do meu quarto. Eu estava pronta para o sacrifício final. Se para retomar a minha dignidade eu tivesse que passar pela maior humilhação da minha vida, que assim fosse. Eu sabia que o próximo passo dela seria me humilhar publicamente para provar que eu não tinha mais utilidade. E eu daria a ela o palco perfeito. A noite caiu sobre Nova Lima com um frio cortante. Eu ouvi a porta da garagem abrir. Soraya havia voltado. Pelo som dos seus passos, ela estava em êxtase. Eu fechei os olhos e rezei um terço, pedindo forças para o que viria a seguir. O prato de cachorro já estava sendo preparado na mente cruel dela, mas o meu prato de justiça já estava no forno. Você já teve que fingir ser fraco para derrotar alguém que se achava forte. A inteligência de Antônia é a sua maior arma, e Soraya acabou de cair na armadilha perfeita. No próximo capítulo, o clima vai esquentar com o famoso incidente do prato de cachorro e a reação de Van Clay que vai te deixar sem fôlego. Se você está gostando da estratégia da nossa vovó justiceira, inscreva-se no Afonso Story agora e ative o sininho. Comente abaixo. Você acha que a Antônia foi longe demais ou ela está apenas se defendendo? Queremos saber a sua opinião. A terça-feira começou com um ar pesado, como se a própria natureza em Nova Lima soubesse que algo estava prestes a se romper. Van Clay tinha viajado para Curitiba a negócios, e a ausência dele era o sinal verde que Soraya precisava para transformar a mansão em seu palco particular. Ela decidiu organizar uma noite de degustação para suas amigas da alta sociedade mineira, mulheres que usavam joias mais pesadas que suas próprias consciências. Eu estava no meu quarto no subsolo, sentindo minha pressão oscilar. Devido ao estresse dos últimos dias, esqueci de comer algo sólido e minha glicemia caiu perigosamente. Eu precisava de algo. Subi as escadas devagar, apoiando-me no corrimão de vidro que parecia cortante sob minhas palmas. Quando cheguei à cozinha, o cenário era de puro luxo. Garrafas de vinho que custavam mais do que um mês de aluguel no Padre Eustáquio estavam abertas sobre a ilha de granito. O cheiro de queijos importados e risoto de trufas preenchia o ar. Soraya estava no centro de tudo, usando um vestido de seda cor de pérola. Ela ria, uma risada que soava como vidro quebrando. Quando me viu entrar, a risada morreu instantaneamente. Suas amigas pararam de falar, me olhando como se eu fosse um inseto que tivesse acabado de sair debaixo de uma pedra. Antônia, o que você está fazendo aqui em cima? Eu não disse que teríamos visitas. A voz dela era um chicote. Soraya, eu só preciso de um pouco de comida. Minha glicemia está baixa, estou me sentindo tonta. Minha voz saiu fraca, mais do que eu pretendia. Ela caminhou até mim, o olhar predatório que descrevi antes brilhando com uma intensidade cruel. Ela percebeu que aquele era o momento perfeito para me humilhar diante de seu público. Ela queria mostrar quem era a verdadeira dona daquele território. Você está com fome, Antônia? Quer comer o que eu preparei para as minhas convidadas? Ela deu um passo à frente, invadindo meu espaço pessoal. Você não contribui com nada, vive às custas do meu marido e ainda quer ser servida como uma rainha. Eu só quero o que é justo, Soraya. Eu fiz esse arroz e feijão mais cedo. Apontei para uma panela pequena no canto do fogão. Soraya deu um sorriso lateral que me fez gelar a espinha. Ela pegou um prato de cerâmica branca, um dos meus favoritos que restaram, e o levantou no ar. Você quer um prato, Antônia? Antes que eu pudesse responder, ela abriu a mão. O prato se espatifou no mármore. O som foi estrondoso. Suas amigas deram um gritinho de surpresa, seguido por risadinhas abafadas. Eu olhei para os cacos, sentindo meu coração apertar. Ops! Que desastrada eu sou, ela debochou. Então, seus olhos caíram sobre Thor, o Great Dane, que observava tudo da porta. Ela caminhou até a tigela dele. Era um plástico azul, pesado, com restos de comida grudados nas bordas e o cheiro forte de baba de cachorro. Ela pegou uma colher grande e, com um movimento brusco, jogou o arroz e o feijão frio dentro da tigela de Thor. Ela caminhou até mim e soltou a tigela aos meus pés. O som do plástico contra o chão foi o som mais triste que já ouvi na vida. Come aí, velha, é o que você merece. Você é só mais uma boca para alimentar, e pelo menos o cachorro guarda a casa. Come no chão, que é o seu lugar.
Ela pegou o celular e começou a gravar. Olhem só, meninas, a vovó está faminta. Vamos ver se ela tem modos à mesa. Naquele momento, o mundo ficou em silêncio para mim. Eu olhei para a tigela azul. Olhei para as mulheres rindo com suas taças de cristal. E então, eu olhei diretamente para a câmera do celular de Soraya. Eu não baixei a cabeça. Eu não chorei. Senti uma força que não vinha dos meus músculos cansados, mas da alma de todas as mulheres da minha família que lutaram antes de mim. Soraya, eu disse, minha voz saindo tão clara e firme que as risadas pararam no ato. Você acha que esse prato me define? Mas ele define você. Ele mostra exatamente o que você é por dentro, um vazio decorado com joias. Ela fechou a cara, a fúria substituindo o deboche. Calhe a boca e saia da minha cozinha. Vá para o seu buraco antes que eu te jogue na rua agora mesmo. Eu dei um passo para trás, mantendo a calma. Eu sabia que as câmeras de segurança da cozinha estavam gravando tudo em alta definição, áudio e vídeo. Eu tinha a prova definitiva da crueldade indigna. Van Clay chegou minutos depois. Ele entrou pela garagem e deu de cara com a cena. Eu parada diante do prato de cachorro, Soraya com o celular na mão e as amigas dela em um silêncio desconfortável. O que está acontecendo aqui? Van Clay perguntou, a voz trêmula de quem já previa o desastre. Sua mãe está tendo um dos surtos dela, Van Clay. Quebrou pratos, começou a gritar. Eu tive que agir, Soraya mentiu com uma naturalidade assustadora. Eu olhei para o meu filho. Van Clay, olhe para o chão. Veja onde sua esposa serviu a comida da sua mãe. Van Clay olhou para a tigela de Thor. Ele olhou para Soraya. Ele viu a verdade, eu sei que viu. Mas a covardia dele era maior que o seu amor. Mãe, por favor, vá para o quarto. Amanhã a gente conversa. Aquilo foi o meu ponto de ruptura. O último fio de esperança que eu tinha no meu filho se partiu. Eu percebi que não estava apenas lutando contra uma nora cruel, mas contra a omissão de um filho que permitia que o mal florescesse sob seu teto. Eu me virei e caminhei em direção ao subsolo. Cada passo que eu dava para longe daquela cozinha era um passo em direção à minha liberdade. Soraya achava que tinha vencido. Ela achava que aquele vídeo no celular dela seria sua diversão da noite. Ela não fazia ideia de que eu já estava enviando as imagens da segurança para o Dr. Bastos e para Doralice. O Justice Porn, como dizem os jovens, estava prestes a começar. O cavalo de Troia que enviei no capítulo anterior já estava sendo processado. Soraya pensava que tinha me transformado em um animal, mas ela apenas me deu as garras que eu precisava para rasgar o contrato de usufruto que mantinha eles naquela casa. Ao chegar no meu quarto, peguei meu telefone escondido. Tinha uma mensagem do Dr. Bastos. Antônia, as imagens são chocantes. É o suficiente para liminar de expulsão por ingratitude e maus tratos. Amanhã, ao meio-dia, o oficial de justiça estará aí. Eu me deitei na cama estreita e, pela primeira vez em 2 anos, eu sorri. A fome tinha passado. Eu estava alimentada por algo muito mais forte. A justiça iminente. Você consegue sentir a tensão? O que você faria se visse sua própria mãe sendo tratada assim? A máscara de Soraya não caiu, ela foi arrancada, e agora as consequências serão devastadoras. No próximo capítulo, o silêncio da mansão será quebrado por uma batida na porta que Soraya nunca esperou. Acompanhe a reviravolta final aqui no Afonso Story. Se você quer ver essa nora arrogante receber o que merece, inscreva-se agora, deixe seu like e comente. Justiça. Queremos ver quantos de vocês estão do lado da Antônia. A manhã seguinte ao incidente da tigela nasceu com um céu de chumbo sobre Nova Lima. O silêncio na mansão era tão denso que parecia que as paredes estavam prendendo a respiração. No subsolo, eu não dormi. Passei a noite sentada na beira da cama, observando o ponteiro do relógio de parede avançar lentamente. Cada tique-tique era um passo a menos para o fim do meu exílio. Lá em cima, ouvi os passos apressados de Soraya. Ela estava radiante, provavelmente ainda saboreando a vitória da noite anterior. Ouvi o som da máquina de café, as risadas curtas que ela trocava com Van Clay antes de ele sair para o escritório. Eles agiam como se nada tivesse acontecido. Para eles, humilhar a mulher que lhes deu tudo era apenas uma terça-feira comum. Por volta das 10 da manhã,
Soraya desceu até a porta do meu quarto. Ela não entrou, ela nunca entrava naquele buraco, como ela chamava. Antônia, estou indo para o spa na Savassi. Quando eu voltar, quero que esse seu quartinho esteja limpo. O cheiro de guardado está subindo para a sala, ela disse, sem sequer esperar uma resposta. Ouvi o som do carro saindo da garagem. Ela estava indo cuidar da beleza exterior, sem saber que a sua vida interior estava prestes a implodir. Eu me levantei. Lavei o rosto com água gelada e vesti meu melhor vestido de domingo, um modelo simples, de algodão, mas que cheirava a liberdade. Subi para a sala principal. Pela primeira vez em meses, eu não pedi permissão. Sentei-me no sofá de seda branca de Soraya, aquele que eu era proibida de tocar. Peguei um pão de queijo que a empregada havia deixado na cozinha e comecei a comer, apreciando cada mordida. O Dr. Bastos me enviou uma mensagem. O oficial de justiça já está a caminho com a liminar de desocupação imediata. O vídeo da tigela de cachorro foi o prego no caixão, Antônia. O juiz ficou horrorizado. Eu olhei para as montanhas através da imensa vidraça da sala. Era engraçado como, naquelas últimas horas, a casa parecia menor. O luxo que Soraya tanto ostentava parecia pálido e sem vida. Eu percebi que ela nunca possuiu aquela casa. Ela apenas a ocupou como um parasita. Neste momento, enquanto Antônia espera pelo oficial de justiça no sofá proibido, eu preciso parar e perguntar a você, que está nos acompanhando no Afonso Astori. Você já se sentiu invisível ou desrespeitado dentro da sua própria família? Já sentiu que as pessoas só te valorizam pelo que você tem, e não pelo que você é? Compartilhe sua experiência nos comentários. Suas histórias nos inspiram a continuar trazendo relatos de superação e justiça. E se você ainda não é inscrito, clique no botão agora para não perder o clímax dessa história. O que acontece nos próximos minutos vai mudar tudo. Eu sabia que o engagement trap, o momento em que a verdade aparece, estava próximo. Soraya pensava que tinha me quebrado, mas ela apenas removeu as camadas de bondade que me impediam de agir com o rigor necessário. A Antônia boazinha tinha ficado naquela tigela de cachorro. A Antônia que agora ocupava o sofá era a dona do terreno, a dona das apólices, tecnicamente, a dona de cada tijolo daquela mansão. Eu olhei para o relógio. 11h45. O oficial de justiça chegaria ao meio-dia. Liguei para Van Clay. Filho, venha para casa agora, eu disse, com uma voz que ele não ouvia há anos. Não era um pedido, era uma ordem. Mãe, o que aconteceu? Soraya te fez alguma coisa? Ele parecia preocupado, ou talvez apenas cansado de drama. Apenas venha. Se você tiver algum respeito pelo que sobrou da nossa família, esteja aqui em 15 minutos. Desliguei antes que ele pudesse questionar. Eu queria que ele estivesse presente. Queria que ele visse a queda da mulher que ele escolheu em vez da própria mãe. Eu não sentia prazer na dor dele, mas ele precisava do choque da realidade para acordar do transe de covardia em que vivia. O silêncio voltou a reinar, mas agora era um silêncio de expectativa. Eu terminei meu pão de queijo e limpei as migalhas do sofá de seda com um movimento calmo. Eu estava pronta. A peça estava chegando ao fim, e as cortinas estavam prestes a subir para o ato final. Soraya achava que era diretora da minha vida, mas ela estava prestes a descobrir que era apenas uma figurante em uma história de justiça que começou muito antes de ela nascer. Ouvi o som de um carro estacionando na frente do portão. Não era o carro de Soraya, nem o de Van Clay. Era um carro preto, oficial. O oficial de justiça havia chegado. O som da campainha não foi um toque comum, foi um anúncio. Quando abri o portão eletrônico e vi o oficial de justiça, um homem de terno cinza com uma pasta de couro debaixo do braço, senti como se um fardo de 100 quilos tivesse sido retirado das minhas costas. Ele não vinha acompanhado de gritos ou drama. Ele vinha com a força fria e imparcial do Estado. Dona Antônia Maria de Jesus? Ele perguntou, conferindo o documento. Sou eu mesma, respondi, abrindo a porta principal da mansão. Por favor, entre. Estava esperando pelo senhor. Eu o conduzia até a sala de jantar. Ele olhou ao redor, provavelmente impressionado com o luxo ostensivo que Soraya havia montado, mas logo seus olhos voltaram para os papéis. Naquele exato momento, o carro de Van Clay entrou na garagem com os pneus cantando. Ele saiu do veículo quase antes de o motor parar, o rosto pálido e a gravata frouxa.
Mãe! O que é isso? Que carro oficial é esse lá fora? Ele parou na entrada da sala, olhando do oficial para mim, e depois para a pasta sobre a mesa de jacarandá. Van Clay, este é o Sr. Alberto. Ele é um oficial de justiça, eu disse, mantendo minha voz tão firme quanto o chão de Diamantina. Ele veio entregar uma liminar. Uma liminar de desocupação imediata. Van Clay riu, uma risada nervosa e sem fôlego. Desocupação? Mãe, você está confusa. Esta casa é nossa. Eu e Soraya pagamos por ela. Não, Van Clay, o oficial interveio, com uma voz profissional que cortou o ar como uma faca. De acordo com os autos do processo movido pela doutora Doralice e o Dr. Bastos, esta propriedade foi adquirida com recursos provenientes de antecipação de herança e apólices de seguro da senhora Antônia, sob regime de usufruto vitalício. Além disso, há provas anexadas de maus-tratos, humilhação pública e tentativa de fraude patrimonial por meio de assinaturas falsificadas. Van Clay deu um passo atrás, como se tivesse levado um soco físico. Fraude. Do que você está falando? Eu me aproximei dele. Eu vi os papéis, meu filho. Eu vi o que a Soraya tentou me fazer assinar. E eu vi você, parado naquele corredor, olhando para o lado enquanto ela me tratava como um animal. Você achou que o seu silêncio não tinha preço, mas ele custou a sua permanência nesta casa. O oficial de justiça abriu a pasta e retirou 3 vias da liminar. O juiz da 4ª Vara de Família e Sucessões deferiu a medida de urgência. Devido à gravidade das evidências de abuso contra idoso, incluindo as filmagens da noite anterior, a senhora Soraya está proibida de se aproximar da senhora Antônia em um raio de 200 metros. Ela tem 2 horas para recolher seus pertences pessoais sob supervisão policial, que já foi acionada e deve chegar em instantes. 2 horas. Van Clay gaguejou. Mas e eu? Eu sou o filho dela. O senhor também deve se retirar, disse o senhor Alberto, sem um pingo de hesitação. O usufruto dá à senhora Antônia o direito exclusivo de posse. O senhor permitiu que a beneficiária do usufruto vivesse em condições indignas em um subsolo, o que configura quebra de dever de cuidado. O senhor poderá retirar suas coisas também, mas o seu acesso à residência está revogado. Naquele momento, o som do carro da Soraya ecoou na entrada. Eu vi pelo grande vidro da sala ela descendo do veículo, carregada de sacolas de lojas de grife, com um sorriso de triunfo no rosto. Ela entrou na sala cantando uma melodia qualquer, mas parou bruscamente ao ver a cena. Van Clay. O que está acontecendo? Quem é esse homem? Ela olhou para as sacolas no chão, depois para mim, sentada majestosamente na poltrona que ela tanto defendia. Eu não disse nada. Apenas apontei para o papel na mão do oficial. Senhora Soraya. O senhor Alberto se adiantou. A senhora está formalmente citada. Esta é uma ordem de despejo imediato e uma medida protetiva. A senhora tem 2 horas para sair. A polícia militar está no portão para garantir que a ordem seja cumprida sem incidentes. O rosto de Soraya passou do rosa do blues para um cinza cadavérico. Isso é um erro. Essa velha caduca está delirando. Van Clay, faz alguma coisa. Mas Van Clay não fez nada. Ele apenas olhou para o chão, o mesmo chão onde a tigela de cachorro estava 12 horas atrás. Ele finalmente percebeu que o castelo de cartas havia caído. Eu me levantei e caminhei até ela. Soraya, você se lembra do que disse ontem? Que eu ocupava espaço e que o cachorro era mais útil. Pois bem, a velha que você tentou apagar é a dona da caneta que assina o seu destino hoje. A casa é minha. O terreno é meu. E a sua dignidade? Bom, essa você já jogou no lixo há muito tempo. Ela tentou avançar em mim, o rosto transfigurado de ódio, mas o oficial se colocou entre nós e 2 policiais entraram pela porta. Mantenha a calma, senhora, o policial ordenou. Pegue apenas o que for essencial. O resto será retirado por transportadora em data agendada. O tempo está correndo. Eu me afastei e fui para a cozinha. Abri a geladeira, peguei um suco de laranja natural e me servi em uma taça de cristal, a mais cara que Soraya tinha. Voltei para a sala e comecei a beber, assistindo ao caos que se seguia. Soraya gritava, jogando suas roupas de marca dentro de malas de forma desordenada, chorando e praguejando. Van Clay tentava ajudá-la,
mas ele parecia um fantasma, uma sombra do homem que um dia foi meu filho. Enquanto eu assistia àquela cena, percebi que a verdadeira vitória não era vê-lo saindo. Era sentir que eu não precisava mais me esconder. Eu não era mais a sombra no subsolo. Este é o momento que todos esperávamos no Afonso Astori. A arrogância finalmente encontrou a lei. Mas não se engane, a batalha de Antônia ainda tem um último segredo. O que ela encontrou no escritório de Soraya enquanto ela fazia as malas vai mudar o destino de Van Clay para sempre. Você acredita que um filho que permite isso merece uma segunda chance? Deixe seu comentário com um sim ou não. E se você quer ver o momento exato em que a porta da mansão se fecha para Soraya, não perca o próximo capítulo. Inscreva-se agora e faça parte da nossa comunidade de justiça. Eu olhei para o oficial de justiça, que observava o relógio com precisão burocrática. Soraya estava agora no meio da sala, cercada de malas, olhando para as paredes que ela pensava possuir. Ela me encarou uma última vez, os olhos vermelhos de ódio. Você vai se arrepender disso, velha. Você vai ficar sozinha nesta casa imensa e vai morrer no silêncio. Eu dei um último gole no meu suco, coloquei a taça sobre a mesa e sorri. Eu nunca estive tão bem acompanhada, Soraya. Eu tenho a verdade ao meu lado. E o silêncio daqui em diante vai ser, finalmente, de paz. O caos da saída de Soraya era como uma ópera mal ensaiada. O som de cabides batendo, o zíper das malas de grife sendo fechados com violência e o choro histérico dela preenchiam os vãos da mansão. Mas, no centro de tudo aquilo, eu permanecia sentada no sofá de veludo italiano da sala de estar. Eu não estava apenas assistindo, eu estava retomando meu trono. Van Clay estava encostado no batente da porta, com a cabeça entre as mãos. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em uma única hora. Soraya, com uma mala de mão em cada braço e o rosto manchado de rímel, parou diante de mim. Ela exalava um perfume caro misturado com o suor do desespero. Você acha que venceu, não é, sua bruxa? Ela cuspiu as palavras, o veneno ainda escorrendo por seus lábios. Você vai apodrecer aqui sozinha. O Van Clay não vai ficar com você. Ninguém quer ficar perto de uma velha vingativa como você. Eu não me mexi. Apenas fiz um gesto para que ela se sentasse no sofá oposto. Os policiais e o oficial de justiça observavam de longe, garantindo que a distância mínima fosse respeitada. Senta um pouco, Soraya. Antes de você cruzar aquela porta, eu tenho um presente de despedida para o meu filho, eu disse, com uma calma que parecia incomodá-la mais do que qualquer grito. Van Clay levantou a cabeça. Mãe, por favor, já chega. A gente já está saindo. Senta, Van Clay, ordenei. Ele obedeceu, caindo sobre o sofá como um homem sem ossos. Abri a pequena pasta que eu trouxera do subsolo. Nela, não estavam apenas as provas dos maus tratos, mas os documentos que recuperei do escritório de Soraya naquela manhã, enquanto ela ainda estava no spa. Van Clay, você sempre acreditou que a Soraya era a mente brilhante por trás dos seus negócios, não foi? Que ela estava investindo dinheiro da terra de Diamantina para o nosso futuro, comecei, olhando fixamente para ele. Mas a verdade é que o seu amor estava preparando um bote muito mais letal do que você imagina. Retirei um extrato bancário e um contrato de conta internacional. Soraya tentou se levantar, mas o policial fez um sinal para que ela permanecesse sentada. A Soraya não estava apenas tentando tirar a casa de mim, meu filho. Ela estava drenando a sua empresa. Este contrato aqui mostra que ela abriu uma conta em um paraíso fiscal nas Ilhas Virgens em nome de uma empresa de fachada. E o sócio dela nessa conta não é você, Van Clay. É o corretor de imóveis que frequenta esta casa toda semana, o Sr. Maurício. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até o choro de Soraya parou. Van Clay olhou para os papéis, seus olhos escaneando os números e as assinaturas. Eu vi o momento exato em que a ficha caiu. Eu vi o momento em que ele percebeu que a mulher por quem ele sacrificou a própria mãe estava pronta para deixá-lo na miséria assim que o terreno de Diamantina fosse vendido. Isso é mentira. Ela está forjando isso. Soraya gritou, mas sua voz não tinha convicção. Era o grito de alguém que foi pego com a mão no cofre. Eu vi as mensagens no tablet que você deixou desbloqueado. Soraya, continuei, sem piedade. Você e o Maurício já tinham passagens compradas para a Europa para o próximo mês.
Você ia deixar o Van Clay aqui com as dívidas, com a empresa falida e com a culpa de ter abandonado a mãe. Você ia fugir com o dinheiro da velha caduca e com o amante que você chamava de consultor financeiro. Van Clay olhou para Soraya. É verdade. Soraya, olha nos meus olhos e diz que isso é mentira. Ela não olhou. Ela desviou o olhar para a janela, as mandíbulas cerradas. A máscara de perfeição não apenas caiu, ela se desintegrou. Ela era apenas uma golpista comum, escondida sob camadas de maquiagem e roupas caras. Eu cansei de ser pobre, Van Clay. Ela explodiu, finalmente revelando sua face. Você é um fraco. Um homem que não consegue nem enfrentar a própria mãe nunca seria o homem que eu queria. Eu mereço o melhor, e se você não podia me dar, eu mesma ia tirar. Van Clay enterrou o rosto nas mãos e chorou. Não era o choro de um homem injustiçado, era o choro de um homem que percebeu a magnitude da sua própria burrice. Ele tinha trocado o ouro pelo barro. Tinha trocado o amor incondicional de quem o carregou no ventre por uma ilusão de seda que o estava enforcando. Eu me levantei e caminhei até ele. Coloquei a mão no seu ombro, mas não por carinho. Foi um gesto de peso. Você viu, meu filho? Você viu no que o seu silêncio te transformou? Você permitiu que ela me humilhasse, que ela me desse comida no prato de um cachorro, enquanto ela planejava te destruir. O seu pecado não foi o ódio, Van Clay. Foi a covardia. O oficial de justiça pigarreou. O tempo acabou, senhora Soraya. Por favor, acompanhe-nos até a saída. Soraya se levantou, pegou suas malas e saiu sem olhar para trás. Ela não tinha mais o andar de rainha. Ela caminhava rápido, como uma rata fugindo de um navio que afunda. Os policiais a seguiram de perto. No portão da mansão, alguns vizinhos observavam curiosos. A notícia da dona da casa sendo expulsa pela polícia correria por Nova Lima mais rápido que um incêndio. Van Clay continuou no sofá. Mãe, o que eu fiz? O que eu faço agora? Agora, eu respondi, olhando para a imensidão da sala que agora estava vazia de energia negativa. Você vai pegar as suas coisas e vai sair também. Você precisa aprender o que é ser um homem antes de tentar ser um filho novamente. Eu vou pagar os seus primeiros meses de aluguel em um apartamento simples no Padre Eustáquio, para você se lembrar de onde veio. Mas nesta casa, você não entra mais sem ser convidado. Ele me olhou, surpreso. Ele achava que eu o perdoaria imediatamente e que tudo voltaria a ser como antes. Mas a Antônia que ele conhecia morreu naquela tigela azul. A mulher que estava ali era proprietária de sua própria vida. Vá, Van Clay. O Dr. Bastos vai cuidar dos trâmites da sua separação e da auditoria na sua empresa. Se houver algo para salvar, nós salvaremos. Mas hoje, eu quero dormir nesta casa sozinha. Quero sentir o cheiro da minha dignidade voltando para cada canto deste lugar. Ele se levantou, pegou sua maleta e caminhou até a porta. Antes de sair, ele parou e olhou para mim. Me perdoa, mãe. O perdão é um processo, Van Clay. Comece por se perdoar por ter sido tão pequeno. Depois, quem sabe, a gente tome um café em Diamantina. Ele saiu e fechou a porta. O som do trinco batendo foi o som mais doce que ouvi em anos. Você consegue imaginar a dor de descobrir que a pessoa que você ama é sua maior inimiga? Antônia não só recuperou sua casa, ela salvou o que restava do futuro do filho, mesmo que ele não merecesse. Mas a história ainda não acabou. No próximo capítulo, veremos o colapso legal de Soraya e como Antônia transformou essa mansão em algo que ninguém esperava. Se você acredita que a justiça tarda, mas não falha, inscreva-se no Afonso Story e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de coragem hoje. Comente aqui embaixo, qual foi a parte mais satisfatória da queda de Soraya para você? Sentei-me novamente no sofá. Pela primeira vez, o mármore não parecia gelado. A casa parecia, finalmente, ter um coração. Eu fechei os olhos, e no silêncio da mansão, eu ouvi o vento das montanhas de Minas soprando. Eu estava em casa. A justiça, quando decide agir, possui uma precisão cirúrgica. Nas 48 horas que se seguiram à expulsão de Soraya, a mansão de Nova Lima deixou de ser uma prisão dourada para se tornar o centro de comando de uma retaliação legal sem precedentes. Eu não estava apenas recuperando uma casa.
Eu estava desmantelando uma rede de mentiras que se estendia muito além das paredes daquele condomínio. O Dr. Bastos chegou logo cedo, acompanhado de 2 peritos digitais. Eles se trancaram no escritório que Soraya chamava de seu, um cômodo decorado com móveis minimalistas e uma frieza que combinava com a antiga dona. Enquanto eu preparava um café coado na hora, o aroma invadindo os corredores e expulsando o cheiro de incenso caro e artificial que ela usava, o Dr. Bastos apareceu na cozinha com um tablet em mãos. Antônia, você não imagina a extensão do que encontramos, ele disse, aceitando uma xícara. Soraya não estava apenas drenando a empresa do Van Clay. Ela e o tal Maurício, o corretor, criaram um esquema de pirâmide imobiliária. Eles usavam o nome de Laranjas, e o seu nome, Antônia, através daquelas assinaturas que você trocou pelo seu cavalo de Troia, para garantir empréstimos vultosos em bancos privados. O plano era simples. Assim que o dinheiro do terreno de Diamantina entrasse, eles quitariam as dívidas mais urgentes e fugiriam com o restante, deixando prejuízo milionário no nome do seu filho e o seu terreno penhorado. Senti um calafrio. Se eu não tivesse agido, se eu tivesse assinado aqueles papéis originais, eu não estaria apenas sem teto. Eu estaria sendo investigada por crimes financeiros aos 70 anos de idade. E onde ela está agora? Perguntei, soprando café quente. No momento, ela está em um hotel de beira de estrada perto de Confins. Ela não pode se aproximar daqui, e o Maurício desapareceu assim que a notícia da liminar saiu. Mas ele não vai longe. A Polícia Civil já emitiu mandado de prisão preventiva para ambos por estelionato, falsidade ideológica e apropriação indébita de bens de idoso. A notícia deveria me trazer alegria, mas trouxe apenas uma profunda paz. O peso da vingança é cansativo. O peso da justiça é libertador. Enquanto isso, Van Clay vivia o seu próprio inferno particular. Ele estava instalado em um hotel barato no centro de Belo Horizonte, já que suas contas pessoais haviam sido bloqueadas preventivamente pela auditoria que o Dr. Bastos iniciou. Ele me ligava 10 vezes por dia. Eu não atendi nenhuma. Não por ódio, mas porque ele precisava ouvir o próprio silêncio para entender o tamanho da sua omissão. No final daquela tarde, recebi uma visita inesperada. Era Dona Lourdes, a empregada que Soraya tratava como lixo e que havia sido demitida sumariamente na semana anterior por ter me dado um pedaço extra de bolo às escondidas. Dona Antônia, eu vi no jornal local o que aconteceu, ela disse, com os olhos marejados. Eu vim ver se a senhora precisa de ajuda para limpar essa casa. Quero tirar até a última marca de sapato daquela mulher daqui. Nós duas trabalhamos juntas. Abrimos todas as janelas. Lavamos os lençóis de seda que cheiravam a perfume francês e os substituímos pelos meus lençóis de algodão que estavam guardados em malas. Cada cômodo que limpávamos parecia ficar mais leve, mais iluminado. Foi quando o telefone tocou. Era o Dr. Bastos novamente. Antônia, ligue a TV. Agora. Sintonizei no jornal local. A imagem era de uma delegacia em Belo Horizonte. Soraya estava sendo conduzida por 2 agentes. Ela tentava cobrir o rosto com uma bolsa de marca, a mesma que ela usou para me humilhar. Ela não tinha mais o olhar altivo. Estava algemada, o cabelo desarrumado, a maquiagem borrada. O repórter anunciava: empresária e corretor são presos em esquema de fraude contra idosos e desvio de patrimônio em condomínio de luxo de Nova Lima. Eu desliguei a televisão. Não precisei ver o depoimento dela. O destino de Soraya agora estava nas mãos de um juiz, e a sentença de uma cela fria era o contraste perfeito para a mansão que ela tentou roubar. Naquela noite, Van Clay finalmente apareceu no portão. Ele não tocou a campainha, ficou apenas parado lá fora, sob a chuva fina que começava a cair. Eu o observei pelas câmeras. Ele parecia um homem quebrado. Eu saí com o guarda-chuva e fui até o portão, mas não o abri. Mãe, eu perdi tudo, ele disse, a voz embargada. A empresa está sendo investigada, meus bens estão bloqueados, e a mulher que eu amava, ela nunca existiu. Você não perdeu tudo, Van Clay, eu respondi, com a voz firme. Você ainda tem a sua vida e a chance de recomeçar. Mas você perdeu o direito de morar aqui. Você deixou que o luxo subisse a cabeça e permitiu que a sua mãe fosse tratada como um cão. O preço da sua lição é a perda do conforto que você não soube honrar. O que eu faço agora? Ele implorou. Você vai trabalhar. Vai procurar um advogado de defesa.
Vai responder pelos seus erros e vai aprender que ser filho é um verbo, não um substantivo. Eu já depositei o valor de 3 meses de aluguel para você em uma conta separada. É o último centavo que você recebe de mim até que eu veja que você se tornou o homem que o seu pai queria que você fosse. Van Clay chorou, um choro de criança perdida. Ele deu as costas e caminhou em direção ao ponto de ônibus na entrada do condomínio. Ver meu filho naquela situação doía, mas era uma dor necessária. Um pai que não educa, o mundo castiga. E eu preferia que ele aprendesse agora do que continuar vivendo uma mentira que o levaria à prisão junto com Soraya. Voltei para dentro da casa. A mansão estava silenciosa, mas não era mais o silêncio de morte de antes. Era o silêncio de um recomeço. Eu caminhei até a cozinha, peguei a tigela azul de Thor e a coloquei no lixo reciclável. Eu tinha planos para aquele lugar. Aquela mansão de 6 quartos não seria mais um monumento à vaidade de uma golpista. Eu já havia conversado com a Doralice. Íamos transformar a casa em um centro de apoio para mulheres idosas que sofriam violência doméstica e patrimonial. Onde Soraya semeou humilhação, eu semearia dignidade. Você acredita que todos os erros podem ser perdoados, ou existem limites que nem mesmo o amor de mãe pode ignorar? Van Clay agora enfrenta a realidade da sua covardia, enquanto Soraya sente o peso das algemas. A justiça de Antônia não foi apenas para ela, mas para todos que já foram silenciados pela ganância alheia. No próximo capítulo, o grande final, a inauguração do refúgio Antônia e o destino final de Soraya atrás das grades. Se você se emocionou com essa jornada, inscreva-se no Afonso Story e deixe seu depoimento. O que você faria se estivesse no lugar da Antônia? Sua voz é importante para nós. Deitei-me na cama principal da suíte master. O colchão era macio, mas a minha consciência era o que realmente me dava conforto. Antes de fechar os olhos, olhei para o porta-retratos que recuperei do lixo. A foto minha e do meu marido nas ladeiras de Diamantina. Nós conseguimos, meu velho, sussurrei para o escuro. A nossa terra continua nossa. E a nossa história? Essa ninguém apaga. 6 meses se passaram desde que o som das sirenes ecoou pela última vez nos portões da mansão. O jardim, antes composto por pedras artificiais e esculturas frias, agora florescia com a resistência das flores de Minas. Aroeiras, quaresmeiras e as orquídeas que recuperei preenchiam o ar com o perfume que Soraya teria odiado, o perfume da vida real. A mansão de Nova Lima não era mais um monumento à arrogância. Na fachada, uma placa de madeira entalhada à mão em Diamantina anunciava um novo capítulo daquele lugar, Refúgio Antônia, dignidade e acolhimento. A transformação foi profunda. Com a ajuda do Dr. Bastos e a liquidação das joias e bens de luxo que Soraya havia adquirido com meu dinheiro, e que a justiça me devolveu como reparação por danos morais e materiais, converti os quartos luxuosos em suítes de acolhimento para idosas que, como eu, haviam sido silenciadas em suas próprias casas. Onde antes havia o medo, agora havia o som de risadas, de agulhas de tricô batendo e de histórias sendo compartilhadas ao redor de uma mesa que nunca mais veria uma tigela de cachorro. Mas a justiça precisava completar seu ciclo fora daquelas paredes. Fui ao fórum para a audiência final de sentença. Soraya entrou na sala sob custódia. Ela não usava seda, mas o uniforme bege da unidade prisional. Seu rosto, privado dos cremes caríssimos e dos procedimentos estéticos, revelava a amargura que ela sempre carregou na alma. O senhor Maurício, o corretor, estava ao lado dela, algemado e cabisbaixo. O juiz foi implacável. Baseado nas provas digitais que coletei, nos depoimentos das testemunhas e na flagrante tentativa de estelionato e maus-tratos, a sentença foi lida com uma clareza que trouxe lágrimas aos meus olhos. 12 anos de reclusão em regime fechado para Soraya, e 10 para o seu cúmplice. Ela tentou gritar, tentou me amaldiçoar enquanto era levada, mas sua voz não tinha mais poder sobre mim. Ela era apenas um fantasma do passado, sendo trancada onde a sua ganância a levou. Na saída do fórum, encontrei Van Clay. Ele não estava de terno. Vestia um uniforme de uma empresa de logística, com o nome bordado no peito e as mãos sujas de graxa e poeira. Ele estava trabalhando como conferencista de carga em um galpão em Contagem. O apartamento no Padre Eustáquio era pequeno e quente, mas era dele. Ele havia se recusado a usar o restante do dinheiro que eu oferecia após os primeiros 3 meses. Mãe, ele disse, aproximando-se com uma humildade que eu nunca vira nele. Eu vim apenas para dizer que,
Eu vi a sentença. Ela recebeu o que merecia. E você, Van Clay? O que você recebeu desse tempo? Perguntei, observando o cansaço em seus olhos. Eu recebi a minha alma de volta, ele respondeu, com a voz embargada. Pela primeira vez em anos, eu consigo me olhar no espelho sem sentir nojo. O trabalho é duro, ganho pouco, mas durmo em paz. Eu sei que o que eu fiz com a senhora, talvez não tenha perdão nesta vida. Mas eu vou passar o resto dela tentando ser o filho que o meu pai teria orgulho. Eu o abracei. Não foi o abraço de uma mãe que apaga o erro, mas o de uma mãe que reconhece o esforço do recomeço. O perdão não é um destino, Van Clay. É a caminhada. Continue andando. Voltando para o refúgio, encontrei Dona Lourdes na cozinha. Ela agora era coordenadora da casa, recebendo um salário justo e sendo tratada com o respeito que sempre mereceu. Na sala principal, 3 senhoras, Dona Mercedes, Dona Clarice e a pequena Guiomar, bordavam juntas. Antônia, veja este ponto. Mercedes exclamou, mostrando um bordado de uma paisagem mineira. Parece que o sol está saindo do tecido. Sentei-me com elas. Olhei para a vidraça da sala. O sol de Minas Gerais estava, de fato, banhando tudo com uma luz dourada. Eu não era mais a velha do subsolo. Eu era a fundadora de um legado. A história que começou com uma tigela de plástico azul no chão terminava com uma mesa farta, rodeada de pessoas que se importavam umas com as outras. Soraya achou que me tiraria tudo, mas ela apenas me deu a oportunidade de reconstruir o mundo da maneira que ele deveria ser, com justiça, verdade, acima de tudo, dignidade. Fechei meus olhos por um momento, sentindo a brisa. Eu estava viva. Eu estava livre. E em algum lugar, nas ladeiras de pedra de Diamantina, eu sabia que meu velho marido estava sorrindo, sabendo que a pedra fundamental da nossa família nunca, jamais, seria derrubada. E assim chegamos ao fim da jornada de Antônia. Uma história que nos ensina que a idade não é um sinal de fraqueza, mas um acúmulo de sabedoria e força. Soraya aprendeu que a ganância tem um preço alto, e Van Clay aprendeu que o caráter vale mais que qualquer mansão. Esperamos que esta história tenha inspirado você a nunca se calar diante da injustiça e a sempre honrar aqueles que vieram antes de nós. Se você se emocionou, deixe seu amém nos comentários. Obrigado por acompanhar o Afonso Story. Lembre-se, o fim de uma mentira é sempre o começo de uma grande verdade. Até a próxima história.